Olá, seja muito bem-vinda! Estamos começando aqui a nossa live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, há mais de 13 anos ajudando mulheres a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Então, se você quer engravidar, você está no lugar certo, né? Aqui é um local em que eu te dou realmente estratégia, acolhimento, né? Tudo que você precisa realmente de informação para conseguir engravidar. E amanhã começa o evento especial Jornada da Fertilidade, que eu venho preparando com tanto carinho para vocês, realmente para mostrar, né, o que pode estar impedindo essa gravidez de chegar e as estratégias, né, o caminho, um novo caminho validado já por mulheres que têm mais de 30 anos para você conseguir engravidar. Então coloca aí na tua agenda, coloca um alarme, amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai ter a aula 1 liberada da Jornada da Fertilidade e quem tá lá no nosso grupo de WhatsApp vai receber o aviso de que a live vai ter começado, né? Essa aula, na verdade, de amanhã vai ter começado. Então não deixa de estar lá no nosso grupo de WhatsApp. E hoje também, quem estiver lá no nosso grupo de WhatsApp, né, ao longo dessa semana já veio recebendo diversas informações, né, orientações específicas lá dentro, mas também recebendo alguns e-books especiais e hoje não vai ser diferente. Hoje, no final dessa live, a gente também já vai organizar para disparar para vocês, né? Para quem preencheu lá o formulário, o nosso questionário de conhecimento, um e-book especial sobre período fértil. Eu reparei que muitas colocaram essa solicitação dentro, né, dos formulários, então eu quis trazer isso no formato de e-book para tentar realmente dar uma clareza como que a gente identifica esse período fértil, né? Como é que você percebe a questão do muco, a temperatura basal. Então tudo isso você vai receber no formato de um e-book para quem respondeu esse formulário. E a live de hoje é uma live mais do que especial, é uma live tira dúvidas. Tradicionalmente eu já venho tirando essas dúvidas de vocês, né? Sempre no final das lives, né? Do metade para o final eu sempre tiro as dúvidas, mas hoje é exclusivamente para dúvidas. E eu trouxe também algumas dúvidas que eu vi que pipocaram lá de mais frequentes justamente no grupo, né, quem respondeu o formulário. Então eu vou começar por essas dúvidas e aí dando tempo vocês vão colocando aqui as de vocês que eu vou respondendo também, tá? Então é isso, o tema de hoje é justamente tira dúvidas com a doutora Ju, né, comigo, tudo que você quer perguntar sobre a tua fertilidade. Então se você ainda tem dúvidas, você tá no lugar certo, é aqui mesmo que você precisa estar agora. Vamos lá, uma dúvida que eu recebi lá foi o seguinte, minha médica não tentou de outra forma, nenhum outro tipo de tratamento e já me indicou a fertilização in vitro de cara. Devo tentar de outra forma? E aí uma coisa importante aqui, você entender que o que acontece? Quando o médico indica uma via, né, um tratamento específico, muitas vezes não significa que outra forma não dê certo, que não vai acontecer a gravidez. Tá? Mas é importante você entender que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que independente, né, do tratamento, ou se vai ser natural, enfim, tratar a base, né, melhorar a tua fertilidade, melhorar a qualidade de óvulo, de espermatozoide, isso vai aumentar a tua chance, inclusive se você precisar ir para um tratamento, né? Porque nem a FIV, a inseminação, a relação programada são 100% chance de dar certo. Então é realmente importante você tratar essa base para você ter clareza e melhorar a tua chance de dar certo esse tratamento, né? Afinal, a gente tem um investimento ali emocional, financeiro, né? Tudo isso realmente vai impactar. Então você precisa ir com a sua melhor chance possível, tá? Agora, uma outra dúvida que chegou, a dúvida número 2, foi o seguinte, olha só, por onde começar? E aqui eu sempre falo, né, se mais alguém tiver perdida, né, assim, sem direção realmente, a minha sugestão inicial é você começar por esse conteúdo todo gratuito que eu tô dando aqui. Você tem acesso ao longo dessas últimas semanas, uma maratona de lives, que a minha sugestão é você assistir todas, porque vai te dar realmente uma clareza do que você precisa focar, em termos de exames, em termos de suplementos, em termos de o que vai tornar o teu útero, né, mais receptivo para a implantação do embrião, né, o que teu parceiro também precisa fazer. Então, tudo isso a gente foi falando aqui realmente frequentemente em todas as lives. Então, lá no grupo de WhatsApp, se você ainda não estiver, vai lá porque você consegue realmente ter o link para acessar todas essas lives. E amanhã, claro, na Jornada da Fertilidade, começando, né, vão ser uma série de 3 aulas online gratuitas, você vai ter muito mais também norte e direção do que você precisa fazer. Inclusive na aula de amanhã, né, são os erros silenciosos que às vezes a gente está cometendo, que quem quer engravidar está cometendo e nem imagina que está cometendo. Então é justamente eu quis trazer uns erros nada óbvios pra gente falar sobre isso amanhã.
que às vezes vocês nem me perguntam sobre isso porque realmente vocês nem têm ideia que seria um erro, né? E na segunda aula vai ser sobre os pilares que potencializam a tua chance de engravidar, a tua fertilidade. E a terceira aula é aquele mapa, né? A estratégia realmente aplicável, num passo a passo, o que você precisa fazer, tá bom? Vamos lá, para a terceira pergunta. Mesmo com muito baixa reserva ovariana, eu consigo engravidar naturalmente? E aqui desmistificar um mito em relação justamente a baixa reserva ovariana. A baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade, tá? Então, a baixa reserva ovariana, ela acende uma luz pra gente de alerta, né, de que a gente realmente precisa ter alguma ação em relação à estratégia do que fazer. A gente não pode ficar perdendo tempo. E caso a paciente precise ir para um estímulo ovariano, passar por uma fertilização ou até um congelamento de óvulos, né, há uma chance de ter um impacto na resposta desse tratamento, tá? Em termos de quantidade de óvulos, mas não tem relação geralmente com idade, com qualidade, tá? Agora, o que é importante saber é que quanto mais velha a mulher, menor a quantidade, menor também vai ser a qualidade. Então, é ficar atento a isso. Mas não necessariamente só por ter baixa reserva ovariana significa que você vai ter alguma dificuldade para engravidar. Isso é um baita mito, tá? Então, eu vivo falando sobre isso aqui porque realmente eu sei que é algo que fica aí, né, atrás uma pulga atrás da orelha de vocês, mas isso é um baita mito, tá bom? A gente só precisa realmente ter a clareza do que fazer, entender que precisa fazer alguma coisa agora, tá? Outra dúvida foi o seguinte, olha só, não tenho muco, clara de ovo, isso quer dizer que eu não tenho ovulação? Sinto outros sintomas. Essa pergunta é boa, porque é muito frequente mesmo, essa questão da percepção do período fértil. E o e-book de hoje vai dar essa orientação mais específica também para vocês, tá? Agora, entenda o seguinte, mesmo que você não perceba todos os meses aquele muco clara de ovo, aquele muco filante, né? O muco que vem anterior, muitas vezes já é fértil, tá? Você já tá na janela fértil ali. Então, você não necessariamente precisa ficar esperando esse muco filante, esse muco clara, né? Tipo clara de ovo, para você começar a ter as suas tentativas. O ideal é que você não faça isso. Começou a perceber muco, já começa a tentar engravidar. E aí a frequência pode ser dia sim, dia não, pode ser diária, tá? Mas tenta não espaçar muito mais do que dia sim, dia não, para justamente não reduzir a qualidade desse espermatozoide, tá bom? Então, não é necessariamente preciso ver aquele muco filante clara de ovo. E sim, mesmo não tendo esse muco, você pode ter sua ovulação e seu período fértil, tá? Muitas vezes, às vezes, é só a sensação de passar o papel, ele desliza mais fácil, entendeu? Então, são detalhes que eu sempre falo assim, escuta o teu corpo, ouve, preste atenção no teu corpo, porque isso vai te ajudar, tá bom? Outra pergunta, como poderia me ajudar devido à idade e meu endométrio fino? Então, vamos lá. A idade é um fator que vai impactar em reserva, que vai impactar em qualidade de óvulo, mas não tem relação direta com o endométrio fino. Então, a gente está trabalhando com duas questões aqui. A reserva ovariana, a gente não consegue reverter, tá? Existem algumas estratégias, às vezes, para tentar melhorar... não é a reserva, mas tentar melhorar o recrutamento num ciclo, por exemplo, de tratamento de uma fertilização, tá? Mas que num ciclo natural, geralmente a gente não costuma utilizar, até porque isso não vai impactar num ciclo natural, tá? Agora, em termos de... o que é importante pensar na idade? Então, você precisa focar na idade a qualidade. Qualidade vai invariavelmente reduzir com a idade, mas a gente pode justamente tentar ajustar alguns fatores em volta, que são geralmente alterações inflamatórias, estresse oxidativo, né? Que podem reduzir a qualidade do óvulo. Então, isso é importante você focar quando a gente pensa em idade, focar em qualidade, tá? E tudo que você possa fazer para melhorar essa qualidade. Em relação ao endométrio fino, a gente sugere geralmente... se você está passando por um ciclo de tentativa natural, né, é fazer o ciclo das sementes, tá? Que recebeu o e-book, né, na quinta-feira. Você fazer a utilização, né, às vezes, se for uma relação programada, de alguma medicação hormonal no momento adequado, entrar com estrogênio. Então, são algumas possibilidades, tá? Se você fizer, por exemplo, a acupuntura, os chás, tudo isso pode aumentar, ajudar esse espessamento do endométrio. Associar vitamina E, L-arginina, tudo isso são suplementos que podem também ajudar esse endométrio a ficar um pouquinho mais grosso se tá tendo uma dificuldade de espessar, tá? Mas é importante aqui,
Tem mais de 35 anos? Tem que partir para ação, tá? Seja para investigar, seja para melhorar a qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide, precisa partir para ação, porque tempo é fertilidade, gente. E a partir Acho que voltei aqui agora. A minha recomendação, como eu tava falando, né? Se você tem mais de 35 anos, é já partir para investigação, tá? E aprimorar a qualidade do óvulo, né? Fazer os hábitos férteis. Dentro da jornada da fertilidade, eu vou explicar muita coisa. O que pode realmente, os pilares que potencializam, que aumenta a tua chance de engravidar. Agora, se você quer tentar engravidar sem uma investigação mais aprofundada nesse momento, tá? Fica aí só esperando no máximo 6 meses, tá? De tentativa espontânea sem investigar. Passou aí, tá chegando próximo dos 6 meses, já vale investigar. Ou se você já souber, né, que você tem uma endometriose, um ovário policístico, né, uma baixa reserva, enfim, algum fator aí que possa realmente já sinalizar um alerta que pode ter alguma coisa que vai impactar. Tá bom? Então ficar bem atenta a isso, essa questão da idade é muito importante. Como eu posso repor ou aumentar a qualidade dos óvulos para ter uma gravidez de forma natural? Vamos lá, como eu falei, né? Essa questão, por exemplo, da quantidade a gente não consegue repor, tá? Mas qualidade a gente pode tentar fazer alguns ajustes, né? Como eu falei. Então, se você precisa adquirir os hábitos férteis, né? Precisa fazer atividade física, isso aí realmente é uma coisa inegociável. Não precisa ser muito tempo, mas alguma coisa a fazer. Tomar os suplementos adequados. Fiz uma live aqui específica só sobre os suplementos. Se você puder associar práticas da medicina chinesa, tudo isso vai te ajudar a melhorar a qualidade dos teus óvulos e aumentar, acelerar esse positivo de chegar, melhorar o teu resultado numa fertilização. Então, se você fez um tratamento de fertilização e não teve um resultado esperado, o ideal é parar, rever a estratégia e aí sim, depois, daqui a um tempo, fazer um novo tratamento, tá? Alinhar isso com o teu médico. Às vezes como se fosse um passo atrás para dar 2 para frente, tá? Então a gente tem uma janela de oportunidade de ação que geralmente, se você for ovular hoje ou for fazer uma captação de óvulos hoje, esses óvulos já estavam em preparo dentro do teu corpo nos últimos 3 meses. E essa janela de 3 meses é uma janela ótima de oportunidade para a gente agir em termos de qualidade, tá bom? Então é ficar bem atento a isso, tá? Tem ovário policístico, minhas chances são menores? Vamos lá. Se você, a gente pode ter 2 cenários para quem tem SOP, tá? Ou você, né, tem a SOP, mas tem uma menstruação regular, você fez um ultrassom seriado, seu endométrio fica adequado, né? Você tá se cuidando, aí não vai impactar na tua fertilidade. Agora, se você vem tendo uma menstruação irregular, né? Não menstrua todo mês, não menstrua pelo menos aí a cada 35 dias. Ou se você faz um ultrassom e seu endométrio tá muito fino, né? É comum isso na síndrome de ovário policístico. Ou não vem se cuidando mesmo, em termos de suplementação, alimentação. Aí realmente isso pode impactar na tua chance de engravidar. Porque a síndrome de ovário policístico, ela faz às vezes um desajuste metabólico e vai impactar em qualidade de óvulo na ovulação e na parte do endométrio, tá? Então a gente precisa ajustar. Qual que é a boa notícia para quem tem síndrome de ovário policístico? Frequentemente é super ajustável, né? Com medidas muitas vezes só naturais, assim, sem precisar entrar com remédio. Então, suplemento, atividade física, né? Se você tem menstruação irregular, por exemplo, a orientação é fazer uma prática regular de atividade física, dormir até 10h30 da noite, fazer a suplementação, por exemplo, do NAC, que pode ajudar. Tá? Se você tá com sobrepeso, perder de 5 a 10% do teu peso, isso tudo vai ajudar você a voltar a regularizar o teu ciclo e ajudar a espessar endométrio. Uma outra estratégia que eu utilizo também para ajudar no espessamento do endométrio é o ciclo das sementes, que eu passei na última quinta-feira para vocês, tá? Então você pode usar na primeira fase do ciclo, ou seja, antes de você ovular, menstruou até você ovular, você pode usar uma colher de sopa, né, de semente de abóbora e uma colher de sopa de semente de linhaça. E após a ovulação, você pode usar uma colher de sopa de semente de gergelim, tá? E uma também de semente de girassol. Tá bom? Isso vai ajudar você a conseguir espessar mais o teu endométrio, né? Dar um melhor resultado aí, principalmente se você tem síndrome de ovário policístico. Isso é importante ficar atento, tá? E dormir cedo, gente. Precisa dormir até umas 10h30. Porque assim, o nosso sono, ele ajusta a produção dos hormônios. Então, para ajudar na regularização dos hormônios, né, na irregularidade menstrual, dormir até umas 10h30 seria o ideal. A gente não fala aqui só sobre quantidade de horas de
dormidas, isso também é importante, dormir de 7 a 9 horas pelo menos, tá? Mas o horário que você vai dormir é extremamente importante, tá bom? Outra dúvida que surge aqui pra mim é assim, ó. É possível o folículo se desenvolver no período fértil, nível de LH subir, porém o óvulo não sair? Isso às vezes é o que acontece, ó, na síndrome do folículo não roto, tá? Então o folículo ele é recrutado, ele começa a crescer e ele não rompe no meio do ciclo. E aí como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico? Muitas vezes por um ultrassom, né, que a gente esperaria ter visto lá um corpo lúteo, a gente vê um cisto ainda lá, tá? E às vezes uma dosagem hormonal de progesterona, um ciclo, uma fase lútea um pouco mais curta, uma progesterona mais baixa. Então isso são indícios que pode estar acontecendo a síndrome do folículo não roto. E aí o que a gente precisa ficar atento? Ficar atento primeiro, será que você está fazendo uma dieta super low carb? Tá? Se você está focado no momento agora em emagrecer, pode ser que você esteja fazendo essa estratégia da dieta low carb e pode não estar tendo energia para esse folículo romper adequadamente, tá? Então isso é importante ficar atento. Outra coisa que pode prejudicar esse folículo é se você usa muito frequente anti-inflamatórios. Isso também pode prejudicar e levar a essa síndrome, tá? E outra coisa importante é você saber o seguinte, se de todo, né, a gente não conseguir melhorar, né, naturalmente para você ovular espontaneamente, existem hoje algumas medicações para te ajudar, que você aplica e você consegue ovular, tá? E aí sim, não teria jeito, você teria que ter um monitoramento junto com o médico, através de ultrassom, para saber o momento exato de aplicar essa medicação. Seria como se fizesse uma relação programada, em que a gente monitora o ciclo e aí faz o uso da medicação para você ovular. E aí sim a gente consegue confirmar até depois que a ovulação aconteceu, dosar os seus hormônios, e aí a gente consegue induzir realmente essa ovulação de acontecer, tá? Então existe uma estratégia para isso, tá bom? Dor na relação prejudica a fertilidade? Vamos lá, gente, olha só. Dor na relação é um sinal para acender uma luz amarela de possível dificuldade para engravidar. A dor na relação, principalmente se for lá no final, né, da nossa vagina, isso pode sinalizar uma endometriose, tá? Então, se você tem dor na relação, você precisa investigar e avaliar se tem endometriose. Ó, dor na relação, a barriga fica muito distendida, fica como se fosse uma barriga, às vezes até de grávida, né? Aquela distensão abdominal, tá? Cólica intensa, são sinais que podem, às vezes, sugerir uma endometriose. Um cansaço muito extremo, isso também é comum em quem tem endometriose. Então, são sinais que o teu corpo vai te dando que você precisa acender esse alerta e prosseguir a investigação. Então, se você está tentando engravidar há pouco tempo, mas já tem esses sinais, olha o alerta. Você precisa investigar se tem algum fator surgindo, se tem algum fator tubário, né? Se tem uma endometriose. Enfim, o que pode te aumentar o seu risco de ter essa dificuldade para engravidar. Você não precisa esperar um ano de tentativa se você já tem esses sinais de alerta, tá? E a endometriose, ela pode impactar na fertilidade, então realmente a gente precisa prosseguir a investigação se você tem algum desse sinal aí de alerta, tá bom? Uma outra coisa importante que eu mencionei aqui, né? A dor no fundo da vagina. Agora, se a dor é no início, às vezes é só questão de lubrificação. E um erro frequente é vocês usarem alguns tipos de lubrificantes que podem prejudicar a motilidade do espermatozoide, tá? O ideal é nas relações não ter uso de lubrificante. Você pode usar alguns hidratantes íntimos vaginais para dias em que você não vai ter a relação, para justamente lubrificar, hidratar a tua mucosa vaginal e você conseguir, na hora da relação, lubrificar melhor naturalmente. De todo, se não fizer isso, você pode usar lubrificantes à base de hidroxietilcelulose, que são lubrificantes que já foram mais estudados e viram que não tem tanta interferência na questão da motilidade do espermatozoide. Mas o ideal seria ter relação sem, tá? Então isso aqui é importante também. Uma outra dúvida que chegou aqui, olha só, como se tratar sem dinheiro? Essa pergunta aqui é ótima, é muito boa. Vamos entender uma coisa. Eu sempre falo assim, gente, a parte das nossas emoções, a parte mental, isso influencia demais como que a gente vai prosseguir aqui dentro dessa jornada, tá? E a primeira coisa é realmente tirar esse bloqueio de que tudo é caro, de que tudo é inacessível. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Quanto mais informação a gente tem, mais clareza a gente tem das possibilidades e dos caminhos. Então você tá tendo acesso aqui, né, a
semanas de lives que eu tô maratonando aqui com vocês, né? De muito conteúdo, muita informação. Tudo gratuito. Você vai ter aí a nossa semana Jornada da Fertilidade, que começa amanhã, 8 horas da manhã, também sem custo nenhum. Então, se a gente for parar pra pensar assim, de tudo dos hábitos férteis que eu falo aqui, que é o que transformam a base, que você tem a chance de melhorar a tua fertilidade, talvez os suplementos sejam que sejam mais caros. Porque às vezes é o que você precisa comprar, mas muita coisa você não precisa comprar, você tem na sua casa, você consegue fazer, né, sem necessariamente precisar gastar alguma coisa. Então é importante isso. Procura trabalhar a tua gratidão, né? A gratidão é extremamente importante pelas oportunidades que aparecem na nossa frente. Eu sei que às vezes a gente está em meio de desafios, né, um momento difícil, mas sempre toda noite tentar fazer esse exercício. Hoje, do que eu sou grata? Alguma coisa a gente vai achar, nem que seja uma passagem, alguém abriu a passagem no elevador pra gente passar, enfim, alguma coisa a gente acaba tendo essa gratidão e é importante a gente tentar ativar isso dentro da nossa cabeça, tá? E saber que nem todo tratamento, se você precisar de um tratamento, né, ou seja, se somente os hábitos férteis que eu falo muito e que eu vou dar ênfase também na jornada da fertilidade, eu vou te mostrar sobre o que você precisa fazer, né, os pilares da fertilidade, se só com isso você não conseguir realmente reativar a tua fertilidade, conseguir engravidar espontâneo, entender que existem várias possibilidades de tratamento. Relação programada, inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. E aí, se a gente for botar numa escala de complexidade, a relação é menos complexa, a inseminação e por cima, né, em termos de complexidade, a fertilização in vitro. Agora, mesmo a fertilização in vitro, que é mais, né, existe um aparato laboratorial maior, enfim, tem medicações que a gente usa injetáveis, às vezes que tem um valor um pouco maior, né? Mesmo que se você tem estratégia, se você tem direcionamento, se você tem informação, você consegue também baratear. Então, como que você pode tentar fazer, às vezes, para baratear a tua FIV? E aí entra muito do que eu falo de planejamento familiar. É importante você saber que existem no Brasil alguns centros, tá, que fazem a fertilização sem custo. Só que a fila é grande, não são muitos centros. Então, o que você poderia fazer é, muitas vezes, buscar esses centros e entrar na fila. Só que para isso você precisa ter uma idade que não pode ser muito avançada, porque você tem que ter tempo para poder esperar, né? E ter uma boa reserva ovariana. Tá? Então tudo é informação. Você pode fazer, dependendo da tua idade, uma FIV com doação de óvulos e poder receber uma parte, né, de ajuda no teu tratamento. Você pode fazer a mini FIV, que é a mesma estratégia da FIV, a diferença é dose de medicação menor. Então tem várias coisas que a gente pode fazer. E avaliar, será que seu caso realmente precisa ir para FIV nesse momento? Tá? Então são várias coisas que a gente pode tentar traçar de estratégia em relação à questão de custo. Mas entenda, mesmo que você vá para um tratamento de reprodução humana assistida, você tem que estar com a base sedimentada, porque é isso que vai aumentar a tua chance de conseguir engravidar. Porque nem a FIV é 100%, infelizmente, né? Se a gente tivesse um tratamento que fosse 100%, eu acho que tudo seria muito mais fácil, mas nem a FIV também é 100%. Então, ir para a FIV com a sua melhor chance possível naquele tratamento é realmente o melhor cenário, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Uma coisa importante que eu sempre falo também é o seguinte: ficar muito atento às informações que vocês estão recebendo, porque assim, eu, né, como publico conteúdo voltado para fertilidade, eu também recebo outras coisas de outros colegas que vão fazendo, nutricionista, enfim, gente que às vezes nem é da área da saúde, né? E a gente precisa ficar muito atento ao que está sendo visto, ao que está sendo recebido, porque eu recebo vejo, né, passar cada coisa aqui no feed, nos stories, enfim, então tem que ter muito cuidado, tá? O ideal é você ser guiado por um médico, né, que trabalha com reprodução humana assistida, que tem essa experiência, né? Um profissional de nutrição que trabalhe atendendo pessoas voltadas para a fertilidade. Tudo isso vai te ajudar realmente a acelerar a chegada do teu positivo. Dentro, por exemplo, da acupuntura, tem profissionais que têm mais orientação voltada também para fertilidade. Isso seria o ideal, tá? Eu sei que nem sempre isso é possível, mas sempre que você puder buscar essa informação num local em que seja de qualidade, né, que você tenha segurança da qualidade, isso é extremamente importante, tá bom? Eu vou começar então a ler aqui as dúvidas que vocês forem mandando. Se forem surgindo mais dúvidas, podem mandar, que a gente vai conversando aqui ao longo da live, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que eu acho que tiveram dúvidas lá no início. Peraí.
Amanda, 2 anos, colocou, né? Amanda, 2 anos eu não consigo engravidar. Tento engravidar primeira vez, chance sexual. Tenta engravidar primeira vez, chance. Não entendi muito bem sua pergunta, Amanda. Você pode até reescrever para mim que eu respondo. Mas, de qualquer forma, Amanda, olha só. Se você tem 2 anos tentando engravidar, você precisa saber o que tá te levando a essa dificuldade e já começar a aplicar tudo para potencializar a tua fertilidade. Esse é o primeiro passo, tá? Então, não dá mais para ficar parada só tentando engravidar, né? Só tentando calcular período fértil. Não dá. Você precisa agir. Como que você vai agir? Regularizando teu ciclo, melhorando qualidade de óvulo, revendo os hábitos, né? Fazendo tudo o que está à disposição. E nessa semana agora da jornada da fertilidade, a gente vai falar muito sobre isso. Muito, muito, muito. Vocês vão receber também material informativo, né? Sobre isso no grupo de WhatsApp. Então quem ainda não tá no grupo de WhatsApp precisa entrar lá, é o coração da jornada. A gente vai compartilhar histórias lá dentro, tá? Então assim, Amanda, tem que agir, tá? Não é só agora ficar... Claro, você vai continuar tentando engravidar, né? Tendo as suas relações, mas você precisa agir, identificar o que tá travando o bebê de chegar, né? Qual a questão da fertilidade e fazer tudo o que você pode para ativar essa tua fertilidade de novo, tá bom? Petrine, boa noite, Petrine. Fiz o exame de preparação intestinal e deu alteração no ligamento uterosacro. Na biópsia do endométrio, a pesquisa BCL6 deu alteração. Isso indica inflamação do endométrio? Não, isso indica endometriose, tá? Então, alteração no ligamento uterosacro, que é um ligamento... Deixa eu pegar meu esqueminha aqui que ajuda talvez você. Ele não tem um ligamento aqui, mas quando a gente pensa no ligamento uterosacro, imagina, é um ligamento, tá? Imagina um barbante que liga o útero ao osso sacro, que é aquele osso aqui de trás, tá? Então, esse é um dos locais principais que a gente tem alteração relacionados à endometriose. E quando a gente faz esse marcador na biópsia de endométrio por histeroscopia, né? Então, lembra, a histeroscopia é um exame que a gente entra com a câmera aqui dentro do útero. E aí, quando faz a biópsia aqui, se vem esse marcador positivo, pode ser um indício de endometriose. Então, quando a gente soma as coisas, né? Provavelmente você tem endometriose, tá bom? E aí na endometriose, o que é importante fazer, Petrine? Hábitos férteis, desinflamar para deixar essa endometriose, ó, quietinha, sem atrapalhar, sem alterar a tua fertilidade. Investigar a trompa, tá? Isso é super importante. Amanda, exames de mama normal, exames de sangue. Tá bom, se você quiser colocar aqui pra mim, Amanda, quais exames específicos, pode ir colocando, tá bom? Vamos lá. Colocou. Olá, apareceu cistos no ovário no último ultrassom, porém eu menstruo todo mês e ovulo. Tenho um período fértil bem nítido. Deixa eu ver se você colocou aqui mais alguma dúvida. Tá. Então vamos lá, olha só. Precisa entender o que são cistos no ovário que você tá me colocando aqui pra mim, tá? A gente vai considerar um cisto, que às vezes a gente vai precisar acompanhar. Um cisto é aquela estrutura no ovário que mede mais do que 3 centímetros, tá? Apareceram cistos ou foram folículos? Qual foi a época que você fez esse ultrassom? É um cisto simples? É um cisto de endometrioma? Se você tiver mais informação, pode colocar aqui pra mim que a gente vai conversar sobre o teu caso, tá? Em busca de estudos. Doutora, posso engravidar com as tubas enoveladas? Acho que a gente conversou sobre isso em busca de estudos lá no direct, né? Na mensagem, acho que eu troquei essa mensagem com você. O que acontece? As trompas enoveladas, elas podem reduzir, né? Se elas são enoveladas, ou seja, enroladas, tá? Mas passam um contraste, tá? O que isso significa? Que ela não tem uma obstrução. Só que, concorda comigo, que é mais complicado para o espermatozoide conseguir ascender e passar por esse trajeto e chegar lá no final da trompa, que é onde ele vai encontrar o óvulo, do que se ela fosse retilínea. Então, as trompas enoveladas podem dar duas coisas. Ou uma dificuldade desse espermatozoide fazer esse caminho e chegar lá, ou às vezes ele até chega, fecunda, e aí forma um embrião, e esse embrião ele vem e pode impactar na trompa, e aí gerar uma gravidez ectópica. Então, assim, poder engravidar com trompas enoveladas é possível? Sim, é possível, mas é um fator para ficar atento que pode ser um dificultador para a gravidez acontecer,
tá? Então aqui o que vai nortear? A tua idade, a tua reserva ovariana, a questão seminal, qualidade de espermatozoide, se esse é o único fator. A gente precisa juntar essas informações para entender realmente se você deve continuar tentando engravidar espontâneo ou não, já buscar alguma ajuda específica. Qual seria o tratamento, né, em busca de estudos que te daria a maior probabilidade? Não significa que outras formas não possam te gerar gravidez. Maior probabilidade é o tratamento que não vai utilizar as trompas, que é a fertilização in vitro. Então, se você já está tentando engravidar há muitos anos, há muito tempo, tá? Se você tem já uma baixa reserva, se você tem ou uma reserva limítrofe, se você tiver, dependendo da tua idade, né, às vezes mais de 35, 37, 38 anos, se tem alguma alteração no espermatozoide do parceiro, enfim, é um conjunto de coisas. E se você tiver possibilidade de acesso, às vezes é interessante fazer a fertilização in vitro, tá? Se você tiver esse acesso. Então, não significa que você não possa engravidar de outra forma, eu sempre gosto de deixar isso aqui claro, mas talvez seja realmente o que te daria maior probabilidade, uma coisa mais rápida, entendeu? Então, precisa juntar todas essas informações, tá? Depois, se você quiser, coloca aqui pra mim o tempo que você tá tentando engravidar e se você teria essa possibilidade, tá? Você botou algumas outras coisas aqui que eu tô vendo, mas isso eu já fui falando aqui. Então, coloca pra mim a tua idade, quanto tempo você tá tentando, se o marido já fez espermograma, tá? E se existe a possibilidade de você partir para um outro tipo de tratamento de maior complexidade. A Patrícia colocou: doutora, fui diagnosticada com infertilidade sem causa aparente, TSH de 1,5, T4 livre, triglicerídeos, antimileriano 007. Patrícia, qual que é a tua idade? Você não colocou esse dado. Gente, dado de idade é muito, muito, muito importante, tá? Entendam que a idade é o principal fator que impacta a nossa fertilidade, tá? O antimileriano, que sinaliza reserva, de fato, tá um antimileriano reduzido, tá? Mas dependendo da tua idade, o fator de infertilidade pode ser a idade, tá? Então coloca pra mim, esse é um dado muito importante. Isabel, tenho 41 anos, tive a gravidez molar em outubro agora, tenho que esperar um ano, tem alguma dica? Tenho. Isabel, olha só, a orientação aqui, né, é o seguinte: você precisa focar nesse um ano que você não vai poder tentar engravidar em potencializar ao máximo a qualidade do teu óvulo. Você tem 41 anos pode, né, atrapalhar a chance de você engravidar, por quê? Podem acontecer alterações cromossômicas nesse caminho. Então, se você tiver a possibilidade, de fazer uma fertilização in vitro com biópsia de embrião, você já sabe aí da tua probabilidade, é muito melhor. Agora, se você não quer ir por esse caminho e quiser tentar uma gravidez natural, você precisa, independente, na verdade, né, potencializar a tua fertilidade. E aí, na jornada da fertilidade, a aula de quarta-feira, a aula 2, é extremamente importante para você. Tá bom? Então, a aula 1, gente, vai ao ar amanhã, 8 horas da manhã. Nessa aula de amanhã eu vou falar os erros que são silenciosos que muitas de vocês cometem aí, que impactam, dificultam a gravidez acontecer. E na aula 2, que é na quarta-feira, eu vou falar justamente os pilares que ativam a tua fertilidade, tá? E na aula 3, que é a sexta, que é a aula mais importante, eu vou mapear como que você elimina os fatores, como que você aplica os pilares, um passo a passo que você pode fazer. A aula 3 é a aula mais importante dentro dessa jornada, tá? Então se programa aí, elas vão ser liberadas sempre 8 horas da manhã. Mas Isabel, o foco nesse um ano é preservar a qualidade de óvulo, tá? Isso é o que você precisa fazer nesse um ano. Amanda, qual que é a tua idade? Coloca pra mim. Você tá tentando engravidar há 2 anos. Isso eu entendi. Aí eu posso te passar alguma orientação, tá? Nazaré, leve sangramento perto da ovulação. Significa o quê? Foi um escape. Às vezes é comum a gente ter um escape por uma baixa do estrogênio nessa fase. Às vezes não significa nada, tá? Então realmente é observar. Às vezes não é sinal de nada. Se você já avaliou, por exemplo, se não é uma coisa repetida, se foi um ciclo apenas, né? Se você não tem cólica, se você não tem endometrite, que a gente vê por estroscopia, nada, não é sinal de nada, só realmente pode ter sido por essa baixa de estrogênio, tá? Então é realmente acompanhar. Isso não pode ser uma coisa regular, frequente, tá bom? Amanda, menstruação irregular, bagunçada, porra, marrom pra descer. Então, Amanda, tem algumas coisas aí, né? Se você tá há 2 anos tentando engravidar, a menstruação é irregular,
tem uma borrinha de café antes de descer. Você precisa investigar algumas coisas. Você já fez essa investigação completa? Já fez a esteroscopia? Avaliou se tem endometrite? Avaliou teu nível de progesterona, né? Entendeu por que ela tá irregular? A principal causa de irregularidade menstrual é a síndrome de ovário policístico. Você já fez essa avaliação para entender isso? Se você tá com atraso de... Eu não tô entendendo muito bem aqui o contexto, mas se você tá com atraso de 5 dias e tá tentando engravidar, a primeira coisa que você precisa fazer é confirmar que a gravidez ainda não aconteceu, tá? Então faça essa investigação para ver se você tá grávida ou se não tá. Você pode fazer o teste de urina, pode fazer o beta-HCG, que seria até melhor, aquele exame de sangue, tá? Mas a partir do momento, pelo que você tá me falando, que a tua menstruação é irregular, se confirmou que não é a gravidez ainda, você precisa realmente entender que você precisa regularizar o teu ciclo. Esse é o primeiro passo, regularizar o teu ciclo. Porque ficar tendo essa borra de café antes da menstruação não é o ideal. Isso é uma coisa muito recorrente, né? E a menstruação irregular diminui a tua chance de ser precisa no momento, né, do teu período fértil, por exemplo, né? Entender o que tá fazendo essa menstruação irregular. A menstruação é para ser regular, tá? Ah, Lê colocou, doutora colocou vários de características policísticas. Ah, então, é isso. Assim, se você tem... Deixa eu até voltar aqui o que você colocou. Apenas isto. Então tá. Então, se você... Vamos lá. Ter ovário de aspecto micropolicístico. Vamos entender aqui a diferença de ovário de aspecto micropolicístico para síndrome de ovário micropolicístico. São coisas diferentes, tá? O nome é parecido e por isso confunde muito. Pra gente pensar na síndrome de ovário policístico, você precisa ter 2 de 3 critérios. Menstruação irregular é um. Você tem, Léa? Me coloca aqui pra mim. O outro fator é aumento de pelo ou de acne e o outro é imagem no ultrassom de ovário micropolicístico. Então, teoricamente, um você pontua. Você tem mais algum? E aí a gente vai pensar se você tem a síndrome de ovário policístico, tá? Mas se você menstrua regular, confirma, né, por ultrassom que realmente você tem um espessamento endometrial adequado. Ó, apareceu cistos no microparocismo no ultrassom, porém menstruo todo mês e ovulo. Tem um período fértil bom. Então, pode ser que você não tenha síndrome de ovário policístico, entendeu a diferença? Pode ser que as imagens que apareceram aí sejam só uma sinalização que você tem uma boa reserva ovariana. Porque dependendo da fase do ciclo que você faz, né, uma das estratégias para avaliar a reserva ovariana é justamente a contagem dos folículos. E se você tem muito, pode sinalizar às vezes uma boa reserva ovariana, tá? Então pode não ser nada disso impactando aí a tua fertilidade. Agora, precisa ver o contexto, né, mais amplo. Idade, se as trompas estão desobstruídas, espermatozoide, tempo de tentativa, tá? Parte metabólica, tudo isso, tá bom? Mas a princípio, só esse ultrassom aí que você me falou, sem o outro, todos esses outros fatores, né? Porque eu não tenho essa informação. Não me geraria uma preocupação, tá bom? Petrine. Doutora, meu exame deu sinéquia que foi desfeita no exame. Essas sinéquias podem voltar? Quanto tempo tem que fazer novamente? Pode voltar, Petrine, tá? Pode voltar sim. Se você fez a esteroscopia cirúrgica para tirar as sinéquias, às vezes 1, 2 ciclos depois, 1 a 2 menstruações depois, pode ser interessante repetir a esteroscopia, tá? Então você fez a cirurgia, aí você menstrua e aí depois faz uma nova esteroscopia, em média, tá? Para ver se houve alguma volta aí, se precisa retirar novamente, tá bom? Essas sinéquias. E sinéquia, gente, para quem não sabe, é como se fosse uma aderência, uma cicatriz que ficou ali dentro do útero. E isso pode levar um impacto da dificuldade de implantação do embrião, tá? Patrícia, quero fazer FIV com os meus óvulos próprios. Patrícia, é importante, acho que você colocou aqui lá em cima a reserva, né? Alinhar muito a expectativa com o médico que vai te assistir, tá bom? Dependendo da tua idade, né? Enfim, é importante esse alinhamento de expectativa dentro de um tratamento, porque quando a gente tem uma baixa reserva ovariana, tá? Às vezes a resposta a uma FIV, ela também não é muito satisfatória, tá? Em termos de quantidade de óvulos que vai se obter. Então, às vezes a gente pode até botar bastante medicação, dose alta, que o ovário não vai responder produzindo muitos folículos naquele ciclo. Então você precisa muito, com cuidado, sentar e alinhar a expectativa com o teu médico que está te assistindo. Mas independente, é importante realmente focar em melhorar a qualidade, porque por mais que você não tenha muitos óvulos, se você tiver um e esse um é de boa qualidade, ótimo, aí tá aí a tua chance de ouro, entendeu? Então foque na qualidade. Tendo reserva baixa, gente, mais importante ainda é focar em qualidade. Preste atenção, né? Em tudo que a gente vai falar aqui
na jornada da fertilidade, porque realmente assim vai impactar na tua chance desse resultado desse teu tratamento aí, tá bom? Jaque, minha Nutri indicou tomar Vitex 30 dias, mas a outra profissional disse que era para tomá-lo só até a ovulação. Por que a Nutri te indicou o Vitex? Vamos lá, vou falar, eu não sou Nutri, tá? Mas eu já estudei algumas coisas relacionadas aos suplementos e tal, em cursos, né, de Nutri mesmo. E a informação que eu tenho é de que o Vitex, tá? O Vitex agnus castus, né? Ele pode ajudar a reduzir a prolactina na segunda fase do ciclo, ou seja, após a ovulação, tá? E com isso, reduzindo esse nível de prolactina, se você tiver uma prolactina um pouquinho tocada nessa segunda fase, melhorar a tua produção de progesterona, tá? Então, geralmente não é um fitoterápico que se usa na primeira fase. Usaria diferente do que a médica falou. Ela colocou até a ovulação. É engraçado. Ó, já tô falando ao contrário, você vê, né? Enfim, mas o que eu tenho de informação é isso. Volta pra tua Nutri, entende o porquê que ela passou o Vitex, tá? Agora, entenda o seguinte, 30 dias também, não sei se vai fazer tanta diferença. Precisa entender o contexto aqui. Por que foi passado? Se você tivesse informação, se já souber o porquê que passaram pra você, Jaque, coloca aqui pra gente. Mas o que eu usaria seria na segunda fase, tá? Naya, gente, vocês me mandam as perguntas aqui, as mesmas que vocês me mandam no direct eu respondo. Engravidei na ovulação no dia 21 e 24. Mês passado, deve ser, né? Quando bater a primeira ultrassom, tive ovulação tardia. Vamos lá. A gente não conta pela data da ovulação, a gente conta pela data da última menstruação, tá? Porque a ovulação, a gente não consegue ter essa precisão. Então, o ideal seria você, se você não fez um ciclo monitorado, né? Monitorizado. Então, o ideal é você basear na data da tua última menstruação. Primeira coisa, se você já fez o beta-HCG, que é o exame de sangue, e esse exame deu mais do que 1.500, você já pode fazer a sua primeira ultrassom transvaginal. Então, o primeiro passo é, fez o exame de urina e deu positivo? Beleza, ótimo. Vai para o exame de sangue. Se esse beta-HCG no exame de sangue, então um beta-HCG quantitativo, não é o qualitativo. Olha a diferença. Qualitativo vai dar positivo ou negativo. Quantitativo vai dar o número exato, tá? Que tá esse beta-HCG. Então, se fez o beta-HCG quantitativo e ele deu mais do que 1.500, 1.500, né? Você já pode agendar a sua primeira ultrassom transvaginal. Dependendo de quando você fizer, essa primeira ultrassom transvaginal, ela só vai sinalizar se essa gestação tá intraútero. Porque às vezes a gente, nessa gestação muito inicial, a gente vai ver só a imagem de saco gestacional, tá? Mas às vezes, dependendo da fase, já pode ver vesícula vitelina, às vezes já pode ver embrião. Mas assim, se você tem um beta-HCG acima de 1.500, já pode fazer para confirmar que essa gravidez está se desenvolvendo intraútero e não é uma gravidez, por exemplo, ectópica, tá? Que é fora do útero. Então já pode fazer, tá bom? Se o beta deu acima de 1.500, tá bom? Colposcopia com biópsia, para que serve? Em cinza, deve ser para que serve, né? Colposcopia com biópsia é um exame que a gente vai passar uma tintura no colo e vai olhar como se fosse com um microscópio para identificar se tem alguma célula ali que tem algum aspecto que cora diferente e a gente precise fazer uma biópsia. Então, se você tem, por exemplo, um preventivo, né, ginecológico, que deu uma alteração, às vezes vai para colposcopia. Se você fez a pesquisa do HPV, deu um HPV 16 ou HPV 18, você vai para colposcopia, tá bom? Então, geralmente é essa a indicação. Geralmente não tem relação nenhuma com a parte de fertilidade, tá bom? É importante fazer esse exame, sim, com certeza. Petrin, 2 perdas. A última fiz o cariótipo, não teve nenhuma alteração. Pode ser meus ovos? Tenho uma filha, todas mesmo marido. Pode ser questão de idade, né, Petrine? Dependendo da tua idade. E aí isso é realmente a questão da qualidade do óvulo. Por isso que eu falo muito de focar nos hábitos, os hábitos férteis para aumentar a tua chance, tá, Petrine? Outra coisa, pesquisa fragmentação de DNA nos espermatozoides do marido. É importante, porque o fator de fragmentação do parceiro pode levar a aborto. Então você engravida, porque às vezes o homem acha assim, né? Ah, engravidou como se já fiz a minha parte. Beleza. Mas não. A fragmentação do DNA do espermatozoide do parceiro que você faz num espermograma específico pode levar a um aumento. Se uma fragmentação for alta, pode às vezes ser causa de aborto, tá? Então é importante. Coloca pra mim depois tua idade, Petrine.
Ó, 38. Ah, Petrine, eu acho que precisa investigar mais a fundo isso aí, tá? Você não é... A qualidade pode influenciar, claro, mas já assim, você tá com 38. A gente tem esse tempo aí, Petrine, vambora, entendeu? Então foca em melhorar a qualidade, mas investiga a fragmentação do DNA do espermatozoide do marido. Pesquisa trombofilia, tá? Principalmente síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Cariótipo, por mais que você já tenha uma filha, né? Cariótipo seu, cariótipo do marido, tá? E a própria repetição da esteroscopia. São fatores aqui muito importantes. Faz uma ressonância da pelve para ver se tem alguma adenomiose também, tá bom? Precisa aprofundar a tua investigação e focar em qualidade de útero, de óvulo, tudo isso, tá? Nayana, doutora, a DUM foi dia 1º de maio. Tive ovulação e descobri a gravidez. Quando fazer a primeira ultra? Então, Nayana, já te respondi, né? Beta acima de 1500 já pode fazer a primeira ultra, tá? A gente não tem como saber se vai aparecer o embrião ainda. Mas a partir dessa primeira ultra é que vai direcionar quando que você vai fazer as outras, entendeu? Porque, por exemplo, se você faz a primeira ultrassom, só vê o saco gestacional, o ideal é você repetir uma outra ultra depois de 1 a 2 semanas. Porque aí a gente já vai ter expectativa de aparecer a vesícula, embrião, entendeu? Agora, se você já fez a ultra e já viu o embrião, aí vai, como você teve essa alteração na questão da tua ovulação, né, tua menstruação, a medida do embrião, o tamanho do embrião é que vai determinar qual é a tua idade gestacional verdadeira e a partir daí guiar o teu caminho. Então, fazer essa ultra é importante. Já pode fazer se o beta-HCG deu acima de 1500, tá, Nayana? Obrigada, CF. Obrigada, Nayana. Que bom que eu te ajudei. Em busca de estudos. Tenho 39 anos e minha reserva tá boa, acima de 12. Ah, lembrei. Você em busca de estudos, eu acho que era aquela questão das trompas enoveladas, né? Então, em busca de estudos, vamos lá. Se você tiver aquilo que eu falo, né? A oportunidade de fazer a FIV, isso é o que te daria a maior probabilidade, chance de engravidar, tá bom? No menor intervalo de curto de tempo, tá? Agora, se você não tem essa possibilidade, você precisa realmente avaliar de melhorar a questão todo do estresse oxidativo, de melhorar a tua desbiose intestinal se tiver, né? Tudo que pode impactar. Mas saiba que as trompas enoveladas, dependendo do tempo de tentativa que você já está aí caminhando, pode sim ser um fator que impacte na chance dessa gravidez acontecer espontaneamente, tá? E aí, gente, olha só, partir para uma cirurgia, qual seria o outro caminho sem ser a fertilização, né? Fazer uma cirurgia, uma laparoscopia para tentar tirar as aderências, né? Pode-se até tentar, mas os trabalhos mostram que não traz tanto resultado, tanto benefício. Tem que sentar e avaliar junto com você. O que você e teu marido acham que é o melhor caminho. Depende muito de quanto tempo vocês estão tentando engravidar. Depois coloca para mim aqui em busca de estudos. Já que eu tenho SOP, tenho ovulado no 25º, estamos tentando diminuir a fase folicular para tentar ovular mais cedo. Maravilha, você está acompanhando, não é isso? Maravilha. Você vem monitorando o teu ciclo ou é só por percepção do período fértil, Jaque? Há quanto tempo vocês estão tentando engravidar? Cheguei a fazer controle de ovulação, namoramos no dia, mas não aconteceu. Uso de vitamina D com enzima, eu tomei, ia mexicando quinto ou 12º nesse ciclo, tenho 35. Jaque, vamos lá. Metilfolato você pode usar NAC. Falei lá na minha live de suplementos, tá? NAC pode te ajudar. Reveja o horário que você tá indo dormir. Se você tiver com sobrepeso, perde 5 a 10% do teu peso, tá? Uma coisa que ajuda muito, gente, ciclo das sementes e acupuntura, tá? Então, Jaque, você pode associar tudo isso aí que eu tô te falando. Você já está inscrita no evento Jornada da Fertilidade? Você vai ter bastante clareza como que isso pode agregar tudo, tá? Patrícia, obrigada. Tenho certeza que vou aprender a engravidar ouvindo seus conselhos. Patrícia, a gente precisa focar aqui realmente, entendeu? Meu objetivo é dar clareza para vocês. Edcleide, boa noite. Quanto custa em média uma FIV? Oxe, depende muito de onde você vai fazer. Nossa, como depende isso, Edcleide? Mas assim, eu acho que você... Ó, vou te dar uma margem aqui enorme, né? Talvez aí você tenha um custo aí de 12 a 60 mil, dependendo de onde você vai fazer, dependendo da indicação, se vai fazer biópsia de embrião, se não vai.
já falei, dose de medicação, você vai fazer biópsia de embrião se não vai, você vai fazer duplo estímulo se não vai, laboratório que você vai utilizar para associar, né, o médico que está te assistindo. É tanta coisa que tem essa variação aí, mas é essa margem mais ou menos aí que você vai encontrar Brasil afora, tá bom? Em busca de estudos, 6 meses tentando. Então, o que eu faria em busca de estudos? Olha só, eu realmente revisaria tudo que vocês têm de exames, realmente confirmar que o único fator é a trompa, tá? Se realmente for isso, talvez fazer um controle de ovulação, dependendo da frequência de relação que vocês têm, sabe? Eu colocaria um pezinho no acelerador aí em busca de livros, em busca de estudos, pela tua idade, tá? Enfim, acho que é isso. Meu marido quer desistir, pois não temos condições para tentar outra maneira. Ah, não. Traz ele para as lives, vamos passar energia boa para ele. Gente, olha só não consegue quem desiste, tá? Não desiste, não. Existem vários caminhos, tá? Mas o que você pode fazer, se vocês não têm a possibilidade de fazer FIV, né? Eu não sei se você tem plano de saúde, mas se você não tem a possibilidade de fazer FIV, é realmente focar em melhorar esses outros pilares, sabe? Para aumentar a chance de vocês conseguirem engravidar, tá? Mas não desiste, gente. O que é importante aqui, às vezes, né? Por isso que eu falo muito da questão da mentalidade. Lembra que eu falei que uma seguidora mandou, o que eu faço? Eu não tenho condição, tudo caro, enfim. Gente, quando eu falo assim da estratégia, isso também tem a ver, sabe? Então, por exemplo, dependendo, você não tem a condição de fazer um tratamento de mais alta complexidade agora. Só que quanto que é? Como que parcela? Como que paga? Como que faz? Tem que saber isso, né? Não adianta jogar assim pro universo. É caro. Caro quanto? Caro paga como? Como é que faz? Onde que tem? Onde que não tem? Enfim. E aí se organizar para preparar. Entendeu? Porque muitas vezes é isso, assim, você não se organiza para comprar o teu carro, não se organiza para comprar a tua moto, não se organiza para comprar a tua casa, a tua televisão, é isso. É se organizar para buscar o teu sonho. Entendeu? Então, assim, tudo é organização, é saber, ter conhecimento e participar disso aqui é importante para abrir realmente a cabeça, as possibilidades são enormes. Então, desistir é uma opção individual de cada um. Mas tem coisa que você pode tentar, pelo que eu tô entendendo, vocês estão tentando há pouco tempo e tem coisa que dá pra gente realmente tentar melhorar, tá bom? Qualquer coisa me manda um direct, vamos conversar um pouquinho. Petri, muito obrigada, doutora, a senhora me ajudou muito. Que bom que eu te ajudei. Minha intenção é essa mesmo. Michelle, tive uma gestação embrionada, deve ser anembrionada, né, Michelle? Coloca aqui pra mim. Estou com 41, meu esposo 52 e tenho 2 filhos e já tive uma gestação tranquila. Então, Michele, o que pode estar impactando aqui é a idade, tá? Por isso até talvez essa gestação anembrionada. Teu marido precisa fazer aquele exame de espermograma com capacitação e fragmentação de DNA. A fertilidade do homem, ela também impacta, principalmente a partir de 45 anos, tá? Então é importante ter essa clareza. Ele também precisa fazer suplementos, ele também precisa ter hábitos férteis. Não é só você, ele também, tá? Ele tá com 52, ele também tem que participar nesse sentido. E vocês precisam realmente focar aí para entender tudo sobre a fertilidade e os caminhos possíveis. Michelle, você já tá inscrita na Jornada da Fertilidade? Começa amanhã? Fala pra mim. Jaque, eu tomo o Folato Sop. O Folato Sop usa 2 sachês por dia, minha sugestão, tá, Jaque? Vocês é acompanhado por Nutri, né? Então, minha sugestão, se fosse minha paciente, eu usaria 2 sachês por dia, vitamina D pelo menos acima de 50, tá? No nível de sangue. Ômega 3 tem que usar. Vê com a tua Nutri o acréscimo de NAC, pode ser interessante. Iniciei o ciclo das sementes que você enviou. Perfeito, que bom, fico feliz. Você vai ver, vai ajudar, vai dar resultado, tá bom? Se você tiver já a possibilidade de fazer acupuntura aí onde você mora, é interessante, tá? Acupuntura ajuda. Já tive paciente que regularizou ciclo com acupuntura, tinha ciclos irregulares há anos. Petrin, doutor, eu e meu esposo fizemos os exames que a senhora indicou, ainda não sei o resultado. O único que falta é o de fragmentação, mas já está marcado. Muito obrigada. Ótimo, que bom. Caminho é esse, gente, ter clareza do que está acontecendo. Edicleide Holanda, depois de uma suretagem, o que poderia fazer para se recuperar e deixar o útero sadio novamente? Vitaminas, alimentação, exercício, tudo isso.
Fez curetagem? Qual é a minha sugestão? Menstruou o próximo ciclo, faz uma esteroscopia. Tem que alinhar isso com o médico que está te conduzindo, tá? Então, não sei teu contexto inteiro, é pontual aqui o que você está me falando, mas eu repetiria a esteroscopia para confirmar que tá tudo bem, tá bom? E aí, para melhorar a tua fertilidade, você pode, né, fazer práticas dentro da medicina chinesa de aquecimento de útero. Então, chá, escalda-pé, né? Você pode botar uma compressinha morna embaixo do teu útero, né? Evitar alimentos muito gelados, nem água. A água toma mais em temperatura ambiente, enfim, tudo isso para ajudar nesse aquecimento de útero. As vitaminas, tá? Isso é super importante, vitaminas antioxidantes. Como você tá com 38 anos, né, Edicleide? Tudo aquelas 4 que eu sempre falo, né? Você pode associar ainda, né, o NAC, você pode fazer o ácido alfa-lipoico, que melhora bastante questão de qualidade de óvulo, vitamina C, vitamina E, ajuda também, exercício sempre, né, gente? Isso aí é brabo, mas a gente tem que fazer, não tem jeito. Patrícia, em BH tem um hospital que tem reprodução humana, porém demora em torno de 5 anos. Caramba, 5, achei que eram 2 anos que tava as filas. Mas as medicações são por conta da paciente. Ah, Patrícia, mas, cara, a grande questão aqui, Patrícia, que vai pegar pra você é a tua reserva nesses próximos 5 anos, né? Você colocou, acho que se eu não me engano, o antimileriano era 007, né, Patrícia? Isso que vai dificultar um pouquinho, Patrícia, essa espera, sabe? É muito tempo, no teu caso, entendeu? Por isso, mas olha só que informação importante a Patrícia trouxe pra gente, gente. Tem reprodução, tá vendo? Tem serviços no Brasil que tem reprodução humana assistida com custo 0 ou quase 0. Tem alguns que até medicação eles cobrem, tá? Mas a fila é grande. Então, gente, se não forem o caso de vocês, conversem com quem vocês conhecem, né? Fale sobre planejamento familiar, né? A pessoa precisa se organizar, porque se tiver tempo de idade, reserva ovariana, às vezes dá tempo de fazer essa espera. É um tempo muito longo, mas, né, pelo menos é um caminho. N-acetilcisteína de 600. Toma um suplemento, não compra aquele de remédio, sabe? Da farmácia, não. Eu gosto muito da marca Vitafor, Essential, Pura Vida, Now, tá? Você vê dessas marcas. Moro no Espírito Santo, já vou vir pra marcar. Embora eu tenha SOP, eu sempre menstruo e ovulo. Nunca fiquei sem menstruar. Acredito que é só faltam uns ajustes. Adoro suas lives, obrigada. Ah, que bom, Jaque. Também acho que vai ser questão de ajuste aí. Ajustes finos aí no teu caso, Jaque, tá? Ah, você já faz tratamento lá? Que ótimo. E aí, como é que tá você na fila? Como é que eles falaram pra você? Fala pra mim, Patrícia. Que ótimo, que bom que você já conseguiu entrar no sistema. Poxa, legal essa notícia, hein, Patrícia? Porque assim, mostra que é possível, né? Tá vendo? Olha a questão da mentalidade, né? Às vezes a gente fala assim, serviço público, serviço que é de graça, tudo é difícil, não vai conseguir. A Patrícia conseguiu, olha aí, legal. Gente, olha só. A gente vai ter amanhã, 8 horas da manhã, a nossa aula 1 da Jornada da Fertilidade. Quem ainda não tá inscrita, tá marcando passo. Vai lá no link da minha bio, clica, se inscreve. É um evento online, ele é gratuito, né? E você vai ter realmente os erros silenciosos, né? Vai conhecer os erros silenciosos que podem estar te impedindo de engravidar. Vai conhecer os 5 pilares que ativam a tua fertilidade e um novo caminho para você conseguir realizar esse sonho de engravidar após os 30 anos. Você vai ter uma visão diferente da tua fertilidade, essa visão integrativa que eu falo aqui. Vai modificar o teu olhar na forma como você pode melhorar cada vez mais a tua fertilidade. Meu objetivo é sempre trazer muita informação para vocês, clareza, né? E claro, sempre acompanhado de muito acolhimento, porque eu acho que isso é tão importante aqui dentro dessa caminhada, tá? Fica lá no grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai disponibilizar os e-books. Quem tá aqui online já sabe, né, que vai receber o e-book de período fértil, de cálculo de período fértil. A gente vai mandando em remessas, então responda ao formulário que a gente mandou. Se você já respondeu, não precisa responder de novo, já tá lá cadastrado e vai chegar no seu e-mail esse e-book referente ao período fértil que a gente vai começar a disponibilizar a partir de hoje. Tá? Então é importante você tá lá no coração da nossa jornada, que é justamente o nosso grupo de WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp, a partir de amanhã a gente vai se falar mais também, tá? E isso aqui é importante pra gente...
eu entender o que vocês estão entendendo, ficando com dúvidas, enfim, pra gente trazer uma semana aí, ser mais uma semana especial, né? Além das lives que eu vim trazendo, mais uma semana especial de muito conteúdo para cada vez mais dar clareza para vocês do que é preciso fazer para vocês conseguirem engravidar, tá bom? Patrícia, eu vou passar uma consulta para fazer estimulação, por isso que eu quero me preparar antes. Ótimo, Patrícia. Então o caminho é você realmente estar assim, marcar, sentar na primeira fileira, na primeira fila para assistir a Jornada da Fertilidade. Esse é o caminho. E eu tô te esperando amanhã, 8 horas da manhã, tá bom? Gente, boa noite. Todos os últimos preparativos aqui. A minha equipe vai mandar um e-book. Lembra, se vocês não receberem esse e-book até amanhã de tarde, manda um direct pra mim, me cobra, porque eu cobro a minha equipe de mandar pra vocês, tá bom? Pode me sinalizar por aqui. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente se vê nessa aula especial para realmente dar a clareza para vocês sobre os 5 erros que são silenciosos que podem impactar, diminuir a chance de você conseguir engravidar. Vejo vocês amanhã. Beijo, boa noite, tchau, tchau.